Você acaba de entrar na Assembleia e já se cogita de uma eventual participação sua no processo eleitoral do ano que vem na Prefeitura de Curitiba. Você acha que está preparado para esse embate, se o partido resolver optar por essa experiência? É um embate difícil. Para a campanha, para uma possível campanha, tanto interna como externa, ganhar uma convenção no partido e colocar o nome à disposição para a prefeitura, para a capital do estado, eu acho que temos, eu, a minha equipe e esse grupo que me apoia politicamente, temos total condição. O que nós precisamos saber, para dizer se eu estou ou não preparado, é a real condição da prefeitura. Desde que o Requião saiu, a prefeitura tem feudos. E é uma coisa esquisita. Se você olhar, a URBS é comandada pelo mesmo grupo, independente do prefeito que lá está. Se você pegar a área de regularização fundiária, a Coab, você verá que está lá o mesmo grupo, desde 1988. É uma coisa incrível, muda o prefeito, mas ninguém consegue mexer na estrutura. Então ninguém sabe a real condição da prefeitura de Curitiba. O atual prefeito, Gustavo Frutti, se elegeu e disse que tem um rombo de 500 milhões de reais em caixa. Qual é a origem desse rombo? Por que esse rombo? Ninguém sabe explicar isso. Nós estamos em Curitiba sempre na ameaça de greve de ônibus ou de um lockout, greve por parte dos empresários do transporte coletivo. E ninguém consegue explicar aquele contrato mágico que o Tribunal de Contas diz que tem 47 erros, que a Justiça diz que tem erro, que houve uma pequena CPI na Câmara dos Deputados que andou até certo ponto. De repente a CPI parou. Por que a CPI parou? Porque quando ela chegou num nervo, que ela apertou aquele nervo, sumiu a CPI. Ninguém fala dessas coisas. E você falou do Requião com o transporte coletivo. O que o usuário quer? Um transporte bom, rápido e barato. O que nós temos hoje em Curitiba? Caro, ruim e lento. Por que ninguém mexe nisso? Por que ninguém peita essa força que é o transporte coletivo de Curitiba? Por que ninguém peita a regularização fundiária? Eu moro num bairro em Curitiba, onde o meu condomínio é regular, a minha escritura é de propriedade e eu tenho a posse do terreno. Ao lado, poucos metros, existem pessoas que moram há 35 anos na região. Elas mal têm a posse do terreno. Como pode isso? Como pode um empreiteiro que construiu o meu condomínio ter tudo regular? E esse terreno é dele há pouquíssimo tempo. Foi comprado, é um investimento imobiliário. Como pode esse investimento imobiliário estar irregular e ao lado, a poucos metros, uma vila inteira, com mais de 30 anos, ser irregular? Então, ninguém discute, ninguém quer mexer, ninguém enfrenta esses grandes problemas. Por que a prefeitura tem um rombo? Onde é que está o erro do contrato? Onde é que está o erro na regularização? Onde é que não foi investido? O que não foi arrecadado? Mas não. Hoje nós vemos o executivo da prefeitura de Curitiba, do Paraná, a culpa sempre é dos outros. Foram as gestões anteriores, é o Ministério Público que não deixa acontecer, o tribunal não julga. Mas será que a culpa sempre é dos outros? O executivo não executa nada mais? Agora, em relação a essa questão do transporte coletivo, hoje a gente já consegue ter, apesar de isso não ser transparente ainda, como deveria, mas nós temos condição de ter uma ideia que o problema não são só as empresas. Né? Se fossem só as empresas, estava resolvido o problema. Vamos fazer uma nova licitação e abrir para todo mundo. Nós temos um problema de um contrato muito mal feito, mal intencionado. Nós tínhamos... E tem um órgão do governo que participa dois órgãos. disso. Nós temos a URBS e nós temos a Comec, que trabalhavam com a integração do sistema metropolitano. O contrato da URBS foi feito por um diretor jurídico que hoje é diretor de transportes. Se o prefeito questiona o contrato, e ele diz que há problemas no contrato, mas que ele não consegue resolver, que é um imbróglio jurídico. Bom, se tem um problema no contrato, como é que pode o diretor que fez o contrato estar dentro da URBS ainda? Que forças ocultas são essas? Por que ninguém consegue saber da bilhetagem? O dono do ônibus não sabe quantas pessoas andaram no seu ônibus. Se o Ministério Público pedir
não sabe quantas passagens foram meias, quantas passagens foram gratuitas e quantas são pagantes integrais. Existe um véu sobre o transporte coletivo, principalmente aqui em Curitiba. Os empresários alegam que não tem lucro. Se você olhar direitinho, lucro eles têm. Eles não têm o lucro previsto em contrato. Imagina você, Rocha, abre um restaurante, uma franquia. Lá no contrato vai dizer, eu vou ter um lucro de tanto por cento. Quem é o louco que faz um contrato desse? Então eles não têm o lucro previsto no contrato, têm lucro e dizem que a prefeitura deve dinheiro para eles, porque não chegou o lucro previsto em contrato. É uma concessão pública para um particular que corre riscos. Não existe um lucro garantido em contrato, isso é uma loucura. E ninguém mexe, ninguém procura. A tal tarifa técnica. A tarifa técnica foi uma invenção brilhante do Beto Richa. Pagava-se quilômetro rodado. Hoje em dia nós temos GPS, meios eletrônicos, você pode conferir quantas pessoas tem no ônibus online. Mas disseram que era para acabar com o bate-lata, o ônibus que rodava vazio. Então vamos pagar por passageiro. Ora, se você paga por passageiro e o dono da empresa quer ter lucro, quanto menos ônibus rodando, quanto mais gente dentro de um ônibus, mais lucro ele tem. Por que não voltar ao quilômetro rodado? Por que não estabelecer um controle severo de qual é o horário de pico? Quantos ônibus tem? Se você paga por quilômetro rodado, e você precisa de mais ônibus a 5 nessa linha, menos ônibus naquela, você consegue acertar. Por que não fazer um contrato sério? Por que não acabar com a licitação? Está ruim para todo mundo. O CETRANSP está ameaçando demitir 2.000 funcionários do transporte coletivo de Curitiba, de uma vez, porque está ruim para eles. Está ruim para a prefeitura. Senta todo mundo na mesa, acaba e começamos de novo. Vamos fazer uma coisa séria. Esquecer os trambiques do passado, deixa isso para o Ministério Público e para a Justiça, alguém vai acabar sendo preso, limpa a URBS, cobra da Comec uma posição séria, refaz a integração. Eu acho difícil uma posição séria da Comec hoje. É um órgão muito, digamos assim, confuso, para usar um português polido. Mas vamos começar do zero. A Prefeitura de Curitiba tem a força para peitar isso. Falta é coragem.